Boa noite novamente, senhoras e senhores presentes, Flávio Bittar, senhores vereadores, internautas. Quero começar minha fala livre. Só dando um lembrete, pode começar com a imagem, Sonia, por favor? Então, essa é um convênio que nós conseguimos da Universidade Leonel Brizola. Então, eu falei umas 2 ou 3 sessões atrás. E aí eu quero reforçar que, a partir de hoje, dia 6 de março, ele está livre para o acesso no Enem. Então, eu vou usar as mídias sociais, vou entregar também para todos os jornais da cidade para poder fazer essa propaganda, não é? Então, só relembrando, através dessa plataforma, a EAD, o ensino à distância, a intenção é que o aluno tenha acesso a conteúdos completos, com história do Brasil, física, biologia, gramática, redação, que foram estruturados principalmente através da ementa do próprio Ministério da Educação. Então, de hoje, 6 de março, até 8 de janeiro, que é o último dia dos principais vestibulares e necessariamente o Enem também, não é? Vai estar livre o acesso aos jovens. Qual que é a ideia? No ano passado, em 2016, a Universidade Leonel Brizola teve um acesso de por volta de 143 mil acessos de estudantes. Então, se a gente conseguir fazer uma boa propaganda, é possível que 3 milhões de jovens possam acessar e se preparar para o Enem, não é? Muitas vezes temos ouvido muitas reclamações, dificuldades, mas é necessário que a gente motive, né, aos jovens para que, de fato, eles busquem esse desenvolvimento. Sabemos que a prática da educação ela passa por, no mínimo, de 3 a 5 treinamentos, vamos chamar assim, né? A antiga lição de casa que tanto tirava, talvez, o nosso sono. Também assim o Enem. É necessário que faça um esforço a mais, não é? Sabemos que está tudo tão caro, um curso preparatório aí também não é simples, então volto a dizer que é um curso totalmente grátis para os jovens da nossa cidade. O outro tema, pode colocar também, por favor, Sônia? Essa é uma propaganda de uma palestra que vai ter no dia 12 de março, próximo domingo, às 20 horas, na Igreja São Francisco de Assis, ali na João 23. Então, é uma palestra chamada Você já abriu o seu presente? Então, é o testemunho de um menino que tem síndrome de Down, e ele tem 20 anos, e ele vai mostrar como é possível transformar a nossa vida através da ação. O mês de março, conhecido internacionalmente como o mês dedicado à conscientização da síndrome de Down. Na semana que vem eu vou falar mais sobre isso, especificamente dia 21 de março. Então fica o convite. Então, no próximo domingo, às 20 horas, uma palestra na comunidade São Francisco de Assis, ali na Vila João 23. Quero falar também um pouquinho, explicar um pouco mais o tema que eu coloquei como moção da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, tão conhecida, especificamente esse ano, ela tem uma grande oportunidade de reflexão. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente corre um sério risco de achar que o meio ambiente é somente aquilo que está longe da gente, né? Tem uma floresta, tem o Pantanal, e é isso que a campanha da fraternidade vai falar. Ela vai falar dos 6 biomas que existem na natureza, né? 6 biomas do Brasil. Especificamente aqui a nossa Mata Atlântica, a gente tem uma grande oportunidade para, de fato, através da educação novamente, e aí uma sugestão, vou fazer uma indicação para a Secretaria da Educação, que as escolas valorizem mais o nosso bioma, o nosso meio ambiente regional. Cada vez que a gente tem a oportunidade de fazer com que uma criança, um jovem, ele entenda que cuidar do meio ambiente, ele traz um retorno, tanto na casa da saúde, como financeiro também para a sua vida, não é? Quanto menos água menos você gastar, menos água você vai pagar, e assim sucessivamente. Então, é uma grande oportunidade para as comunidades, para a própria sociedade, que através de encontros possam conscientizar não só os adultos, mas ensinar as crianças. Um pequeno exemplo. Se a gente mexe num tema tão famoso como desmatamento, a primeira ideia que vem na nossa mente é a Amazônia, de fato, está sendo desmatada, não é? Moro ali no Altos do Morumbi, já faz um bom tempo, e tem um pessoal voluntário que faz um trabalho ali na mata ciliar, nas áreas de APP, de proteção. Quando algumas pessoas passam por ali, eles falam assim, olha que bonito que está a APP, está tudo bem verdinho, está bem cuidado, não é? O Marcos Violim, um grande incentivador ali do meio ambiente. E aí, o que acontece? Se a gente olhar de perto aquelas matas, aquele verdinho não é uma coisa boa,
Porque o que era mata de verdade já foi desmatado. E aí o que sobrou foram pragas. As pragas tomam conta daquela árvore, e aí o que parece uma coisa boa, em curto período de tempo, vai acabar com aquela mata ciliar. Por que eu estou comentando isso agora aqui? Porque é fato, e é necessário que a gente tenha essa aptidão, e mais do que isso, a gente busque a melhoria da nossa região, da nossa sociedade, para que através do meio ambiente eu possa ter uma vida saudável. A vida saudável ela não passa só por aquilo que está muito longe. Então esse é o convite desse ano, dessa reflexão. Terminando esse assunto, para quem não conhece, a campanha da fraternidade ela é dividida em muitos artigos, então só pesquisar na internet. O que mais me chamou a atenção, na verdade, foram dois, o que eu já comentei um pouquinho, volto a reforçar. Se você educar uma economia familiar, por exemplo, os agricultores de pequeno porte, a não usar agrotóxico, eles já têm essa consciência, a gente traz um benefício muito grande para a cidade. Mais do que isso, se a gente vê o livro desse ano do texto base, ele faz um convite para a gente pensar. Se a gente reduzir a corrupção na política, a gente corre um grande risco, e olha que risco bom, a gente corre um grande risco de não ter verba desviada, por exemplo. Vamos falar de uma cidade fictícia que tenha problemas com enchentes e buracos. Se você tivesse uma verba que tivesse sido amplamente destacada, planejada, é óbvio que a chuva vai vir todo ano. É óbvio que o asfalto vai ceder. Mas, além da chuva, ela só vai prejudicar um asfalto que foi mal feito. Um asfalto que não tem trinca, ele não corre risco de recapeamento. Porque eu falei aqui 2 ou 3 sessões, cada vez que você faz um recapeamento bem feito, você gasta $7 por metro quadrado. O que a gente vai fazer agora é gastar uma enormidade de dinheiro, um desgaste para a cidade. Quem que fica feliz? Eu não quero crer que alguém fica feliz se você está lá no seu sábado e aí todo mundo falando, oh, você viu de novo? Vinhedo na IPTV, que coisa triste. Isso porque ela não andou muito. Se ela passasse ali no Três Irmãos, caía no outro buraco. Se ela fosse na frente da São Benedito, ficou um carro preso ali. E olha que interessante aqui, hein? É necessária a crítica para que, de novo, a gente tenha a oportunidade da lição aprendida. Se a gente não tiver capacidade de olhar os nossos erros, e foi bem falado aqui, e se os vereadores estão falando, é porque a população está dizendo. Simplesmente a voz do legislador é um reflexo da própria sociedade. E se foi falado aqui muitas vezes, em termos talvez de críticas, cada um tem a sua característica, mas eu falei várias vezes, especificamente da Monteiro de Barros, fiz questão de conversar e, de fato, aqui eu faço uma defesa, talvez seja a palavra certa. O CERM e as obras não tinham dinheiro para fazer. E aí precisa vir alguém de fora, trazer a televisão para fazer o que todo mundo já tinha falado? Precisa falar que vai dar problema no hospital? Porque não está sendo bem gerido? E, de novo aqui, hein, preserva as pessoas. A pessoa que trabalha mal é obrigação do líder e do gestor cuidar. Eu sou a favor, aqui abro um parênteses, na questão os nobres vereadores não estão aqui, mas sou a favor do requerimento de informação, porque eu quero crer que não é possível alguém acreditar que mandar informação para o legislativo, alguém vereador aqui vai passar para ladrão, o que está informando? Pelo amor de Deus. Requerimento é só para pedir informação. E eu quero crer que se a própria prefeitura não é capaz de mandar informação, é porque não conhece o que está acontecendo. Eu gosto do silêncio, não é? Para a gente pensar. Concede a parte, vereador? Até para debater esse tema? Claro. Eu tenho falado vários motivos. Eu vou parar de falar motivo depois eu vou até justificar importante, que daí todo mundo toma uma parte, mas faço questão de sua parte. Sobre a parte rapidamente, até porque eu votei contrário ao requerimento, apoiando a concepção do vereador. Mas o fato, eu não sou contra talvez a pedir, mas fosse por outro meio. Porque quando vai por vias de requerimento, ele entra num sistema de forma... embora o vereador falou... Talvez não ser de forma aberta, né? Porque é público, tivesse uma outra solução, mas o procedimento hoje é público. Sim. Então, o problema não é o requerimento em si, se fosse pedir, viesse. Mas, pela via que foi, ele torna-se público. Não é o vereador que entregaria, estaria no sistema automático. Então, por isso que eu fui contra. Só para esclarecer que é o sistema interno. Sim, fica claro. Tá? E é justo também, eu sou a favor. Se o requerimento é votado, todo mundo tem o direito de votar sim ou não. Faz parte também. Pode falar, PC?
Ô, Paulinho, é difícil. Não, vou falar para você que você falou, pedir requerimento. Primeiramente, eu liguei para o secretário para passar essa informação. Os diretores dele, eles que pediram para fazer o requerimento, solicitando. Então, o que eu faço? Sandro, posso? Alguns segundos? Rodrigo, pode falar? Não, só para complementar a ideia, e eu até já dei exemplos, que foi uma questão foi a dívida ativa, que o requerimento chegou que não foi a público, e a CPI da saúde, que o requerimento chegou respondido e não foi a público. Então, a própria controladoria da prefeitura pode falar que informações X, Y, Z são sigilosas e solicitamos que elas sejam resguardadas. Sim. E tal. E aí vai encaminhar, os departamentos do Legislativo vão saber fazer. Eu volto a dizer aqui que eu estou muito feliz de participar dessa 17ª, porque fica muito claro que são diferenças de opiniões, né? Então, a opinião diferente ela nos ajuda a crescer. Então, vou colocar só uma informação aqui, como a gente faz no meio privado. Eu quero crer que são tantos problemas que a prefeitura está enfrentando, culpa da própria gestão também. Não adianta vir me falar que, coitadinho de tal, coitadinho de não sei o quê, porque é a mesma gestão, ponto. Quando o setor privado ele se encontra com várias dificuldades, ele usa, por exemplo, uma ferramenta gráfica, gráfico de Pareto. Pareto, Vilfredo Pareto, foi um cara que lá, muito antigamente, começou a pensar estatística e ele conseguiu chegar numa conclusão. 20% dos problemas são responsáveis por 80% do gasto deles. Ou seja, se a gente continuar achando que a prefeitura vai resolver 100% dos problemas da maneira que está agora, não é verdade. Mas precisa começar pelo menos com os 20%. 20%, eu quero crer, dos problemas que sejam atacados rapidamente, vai refletir rapidamente com a população. E eu, então, entendo que a prefeitura precisa fazer, talvez, esse exercício. Pode ser que esteja fazendo, não chegou ao nosso conhecimento. Mas é necessário que fique claro como é que é o planejamento. Como é que vai cuidar de tudo? Onde você anda é buraco? Para terminar esse tema, não é? Tudo que você precisa, agora vai fazer o quê? Vai pegar uma verba do asfalto e vai tapar o buraco mal feito. É um grande risco, porque da maneira como está agora, vai ter que fazer rápido. Continua chovendo. Então, é isso que eu tenho trazido aqui. Que, de fato, use a técnica, por exemplo, o gráfico de Pareto, para determinar aonde que é a questão. Rapidamente, para eu tentar usar o tempo, queria falar aqui, vou inverter a ordem, que eu não quero deixar de falar que é mais importante o Dia das Mulheres, não é? Então, vou só querer dizer o quanto é importante o Dia das Mulheres. Se faltar 30 segundos, volto no tema daqui a pouco. Quero só concluir falando da questão dos servidores, não é? Impossível você ter uma equipe eficiente e eficaz, juntando os dois, você tem uma equipe de excelência. O que eu quero dizer? Se você tem uma equipe eficiente, é uma equipe que você tem um funcionário bem preparado, ele vai lá e resolve o problema rapidamente. Mas pode ser que ele resolva rapidamente e gaste demais. Isso é o eficaz e eficiente, entende? Então, você tem que ter um funcionário bem treinado, que gaste pouco, que utilize bem o dinheiro público. Aí você atinge o nível de excelência. Não conheço, e a teoria me ajuda nesse fortalecimento de causa, não conheço em lugar nenhum no mundo que você tem uma equipe de excelência que não é bem cuidada. Como é que você vai ter um funcionário bem cuidado que não vai trabalhar bem? Alguém pode dizer assim, mas tem funcionário que está faltando demais. Cuide desse funcionário que está faltando demais, entenda essa situação, entenda porque talvez ele está pedindo, está se afastando por motivo de doença. Isso é gestão. Não é possível tirar direito adquirido de quem está fazendo problema. Que culpa tem o funcionário que trabalha certo se o funcionário incompetente está sendo administrado, talvez, por outro incompetente? É muito claro isso, é muito claro. Nos meus últimos 40 segundos, eu quero aqui de novo, então, deu tempo de eu falar do Dia Internacional da Mulher, eu quero aqui claramente, dignamente, agradecer a minha esposa, minha filha, minha mãe, que tem... Até minha mãe tem ouvido reclamação de buraco, ela mora ali na rua Manaus, cruzamento da Monteiro de Barros. Seu filho não vai fazer nada com o buraco da Monteiro de Barros? Eu quero crer que os parabéns para a atitude correta do senhor prefeito é para transformar o que está errado.
Então eu quero aqui, humildemente, desejar um feliz Dia das Mulheres e que esse coração de mulher guerreiro nos dê força para continuar nessa luta por uma Vinhedo melhor para todos nós. É isso.